Mas vamos lá, vamos mudar o tema aqui. Eu preciso fazer uma introdução, não quero vender gelo para esquimó, mas eu vou falar de legislação. De forma bem resumida, eu vou sintetizar uns 40 slides em um. Viu, Jana? Então vamos lá, incidência ampla, imunidade, exportações imunes, local de cobrança e destino, e o momento é o fornecimento ou pagamento dos dois do primeiro. Então tem um viés muito forte de afetar o fluxo de caixa, né, por antecipação de pagamento. Acho que toda a reforma tem isso. Acho que dos slides, dos capítulos principais, a maioria fala de pagamento. Base de cálculo não incide, é por fora, né, não é por dentro. Então essa diferença de fora por dentro dá 3% de diferença. Se alguém fez essa conta, né, se você embutir e fazer por fora, dá 3% de diferença só para quem está comprando. Então a indústria, o varejo que estiver comprando, vai ter esse benefício. Só que tem que ficar esperto, senão o fornecedor vai vir com a tabela única nacional e você vai, né, lembra do francês, né, o valor da operação compreende o valor integral. Então é tudo. A base de cálculo é tudo, menos aquilo que a lei diz que não é. Por isso que acho que ainda tem muita coisa para interpretar. Aliás, tudo que eu estiver falando aqui é sujeito a melhor interpretação futura, tá? Então, é o que eu sei até agora. Eu li umas 3 vezes aquelas 500 páginas lá. Sujeito passivo fornecedor, e agora pegou as plataformas digitais, por pressão de varejo, né, do varejo nacional, as plataformas também foram incluídas. A alíquota base é 27%. E eu escutei uma palestra do Daniel Ori dizendo que tem alguém lá, um par dele no Ministério da Fazenda, que é o CFO do Ministério da Fazenda, disse que ele tem um planilhão. Então, esse planilhão que deu 27,5%, mas aqui acho que está desatualizado, porque não tem algumas concessões que foram dadas, deve estar mais para 28% do que para 27,5%, se ficar nisso, né? Mas todo o raciocínio aqui está em 27,5%, como o Paulo fez também. Aí tem várias isenções, tá? Redução a zero, redução de 100%, de 60% e 30%. Basicamente, por exemplo, fruta, legumes e verduras é zero. Saúde, educação, medicina, saúde da mulher, é tudo com redução de 60%. Tem várias profissões regulamentadas com redução de 30%, cultural, artística, etc. E aí tem o famoso imposto seletivo. Eu comprei um carro elétrico e o carro elétrico tem imposto seletivo. Então eu fui enganado, né? Porque tinha isenção, era menos IPI, menos IPVA, agora vai ter imposto seletivo. É só não comprar de novo. Cabeleireiro não tem imposto seletivo, né? Se tivesse, cadê a menina? É você? Quantas vezes você vai no bar do cabeleireiro? Eu fiz escova hoje. Gente, estou acabando com a... A vantagem, ela vai embora com as vezes que você vai no cabeleireiro lá. Não cumulatividade, isso é importante, a gente vai ver que ela é muito boa para varejo, para a indústria, imagino que para todos, porque o dinheiro, na realidade, grande parte da despesa que hoje é não cumulativo passa a ser cumulativo, passa a ser não cumulativo, e você tem essa diferença. Então talvez eu aceite o aumento de preço lá, cadê o Paulo? Talvez, Paulo, não sei, talvez. E condicionado ao pagamento. Então, é antecipado no destino, condicionado ao pagamento, alíquota única, com exceções, enfim. O que mais? Apuração. Parece que nem é hoje, né? Você fecha um mês com mês, você desconta os créditos, menos os débitos, apagar ou restituir. Parece que a restituição é mais rápida. A gente na via lá, né, Alessandra, tinha imposto que a gente nunca restituiu. Então imagina que nunca vai restituir também, né? Então, se vai restituir mais rápido, é bom para o varejo. Passado, bom. Saldo credor, depende da homologação. Isso acho que é uma tungada que os estados estão dando nas empresas, né? Porque o ICMS, saldo credor e ST vão ser ressarcidos em 240 meses, né? 20 anos. Um bom financiamento a custo zero para o Estado, né? Então a partir de 33 passa a ser sindicado, né? Mas até lá, com Selic ou 13% ao ano, vai virar pó. E o PIS/COFINS ele serve para compensar a CDS. E o pagamento é a parte mais criativa, você pode pagar de qualquer jeito, né? Pagamento, inclusive recolhimento, split payment,
acho que ninguém sabe exatamente o que é. Recolhimento. Alguém sabe o que é? Me fala, pelo amor de Deus, quem é o split? O governo sabe. Acho que ninguém sabe. Vai ter uma aula de um fiscal. Eu adoro as aulas dos fiscais, porque eles fazem aqueles exemplos de primeiro ano de contabilidade, do primeiro mês, né? Fica bem bonitinho, né? Mas vamos ver se eles me falam alguma coisa. A entrevista do Daniel Lora, ele falou em no valor, né? 3 etapas. O simplificado, que é um percentual fixo, que eu acho que não é bom para o varejo. O inteligente, que é depois de 3 dias. E depois, na última etapa, talvez o split, que de fato foi idealizado, que é a liquidação online instantânea, tipo Pix. E a coisa boa, o fim do ICMS-ST, antecipação de qualquer natureza, e o fim dos incentivos fiscais, que eu acho que isso que o pessoal do varejo não captura, porque o ST do varejo é considerado um custo. Então, o varejista nem olha. Tanto que é tão verdade que na CCJ, o representante da Abras, ele falava em carga tributária de 13. É porque tem varejista aqui, tem supermercadista que metade da carga tributária do que ele compra é ST. Então ele nem olha. Ele já pagou imposto. E a saída ele também não tributa. Então, a saída... Aí ele fala, vai para 19. Talvez ele não tenha considerado o ST. Vocês ouviram falar? O setor supermercadista brasileiro, R$1 trilhão, com aumento de 5 pontos na carga tributária, fala de 50 bilhões por ano de transferência dos supermercados para o governo. Mas talvez tenha esquecido algumas partes da equação. Mas vamos lá. Então, essa aqui é a introdução. Só destaquei o básico aí. Você viu gente tirando foto, eu vou deixar com o Paulo. Hoje o Paulo tem a apresentação e ele pode disponibilizar para vocês se interessar. Bom, quais são os impactos no varejo? Então, na receita bruta e líquida, eu vou seguir aqui a DRE, demonstração de resultado. Então, o primeiro impacto é o seguinte: como vai ter muita variação de preço, se você não capturar essas variações e não ajustar o preço, você pode ter muita variação na receita líquida pela diferença de alíquotas atuais e futuras. Isso afeta o primeiro KPI de desempenho do varejo, que é a receita bruta. A queda na receita total em função de forte variação do preço de venda individual das mercadorias com redução. Então, muita redução. Esse fabricante de equipamento, né, que falou que vai cair 40%, o faturamento dele vai cair 40%. Quais são as consequências disso? A gente vai ver aqui. Nem tudo são flores, né? Potencial aumento do volume. Então, pode ser que você aumente o volume com redução de faturamento, mesmo para equiparar o faturamento, só que aumento de volume por varejo é mais custo logístico, mais custo de handling, de manuseio, mais exposição a perda, quebra, avaria, roubo. Né? Então, tem que vender 2 produtos e meio para fazer o faturamento que você faz hoje no produto. Potencial e também potencial de queda de volume por aumento de preço. Então vai ter uma reestruturação de mix de venda, porque as reduções e os aumentos são muito violentos. Na receita de serviço, a gente falou aqui, o varejo hoje ele tem uma receita relevante de serviço, tem uma série de serviços que atuam no varejo, e parece que tudo está dentro do IVA do álcool. Então vai ter aumento. Repassa, não repassa? A mesma dúvida que o Paulo vai ter aqui quando ele vendeu o serviço dele vai ser quando a gente comprar e vender serviço lá na ponta do varejo. A seguradora, a emissora de cartão de crédito vai pagar mais porque vai ter imposto. Ah, mas tem crédito. Tem crédito. Talvez eu aceite em algum momento. Uma redução. A receita financeira também, os varejistas. Tem varejista, a Casa Bahia tem crediário, tem varejista que tem empresa de cartão de crédito, tudo isso passa a ter uma nova tributação. Já está no talo, imagina com tributação. Você vai ter que repassar. O mercado vai aceitar? Vai cair volume. Então, no lucro bruto, tudo isso impacta no lucro bruto. Se você tem variação de venda de produto, como é que fica a margem? A ausência de possibilidade de crédito, se você comprar de micro, de simples, e varejista compra de simples, né? Você tem lá o produtor local,
No caso do produtor rural, está presumida, mesmo que ele seja isento ou não contribuinte, está presumido o crédito. Então, que é bom. Faz sentido. Você vai pagar zero, então? Potencial. Alguém viu isso? Sabe o que é bonificação do varejo? Todo mundo sabe o que é bonificação? Sabe quanto representa no varejo a bonificação? Tem varejo que é o LD, é o lucro bruto inteiro. Tem varejo, vou repetir, tem varejo que é 30%. O lucro bruto é 30%, a bonificação é 30%. Tem alguns que o lucro é 30%, o lucro bruto é 30%, a bonificação é 20%. Ela vai ser, e já tem dúvida se paga ou não paga imposto nelas? Havia pago imposto dele? Ainda bem que, pelo amor de Deus, o CPF está lá, hein? Ainda está lá, next. Então vai ter tributação. Aí você vai chegar para o fornecedor e falar assim, sabe aquela bonificação de 20% que você me dá? Agora vai ser 28%. Aí ele vai dar? Você acha que ele vai dar? Quem acha que vai dar? Bom, aí tem outro negócio também chamado perda e quebra. Todo mundo sabe o que é perda e quebra? O supermercado, por exemplo, hortifruti grangeiro, 10, 20% da venda é perda. O produto vai para o lixo. É roubado, estraga. Barbeador, né? Barbeador da Gillette é roubado, né? Por isso que naquelas farmácias americanas tudo é trancado, né? Depois daquelas leis loucas americanas, o pessoal passou a roubar. Lá não roubava. Aqui no Brasil sempre roubaram. Então, está no preço. A diferença é que ninguém olhava para imposto, né? Quem estorna CNS sobre perda e quebra? Bom, acho que os caras pegaram e fecharam. Depende, né? Vamos muda de assunto. Está expresso agora que você não tem mais crédito sobre isso. Então, o governo não quer ser sócio do seu risco, né? Então, se o bandido levou na sua loja, o problema é seu, não dele. Redução das margens de venda de serviços financeiros e serviços de geral, então tem que tomar cuidado com isso, e aí tem que ter muita negociação para repor, vou falar disso daqui para frente. As despesas também acontece a mesma coisa, muitas despesas eram cumulativas, né? Algumas você tomava crédito do PiscoFins, e de forma geral você vai ter crédito, né? Complementar do produto também, falaste ali, tem aumento do CMP pelo fim dos incentivos, né? E, consequentemente, a gente tem uma melhora pelo fim do ST, pelo fim do monofásico, tem que fazer esse cálculo, quem não considerar isso está meio certo. Tá 2 slides na frente, mas é exatamente isso. Então, como há grande amplitude nas despesas, quer dizer, contratos, serviços, quando eu contrato o Paulo, quando eu contrato um advogado, como é que fica? Eu dou um crédito. Antigamente tinha lá o ISS, é cumulativo, agora IBS, EBS é não cumulativo, então só aí eu tenho uma redução de despesa. Se eu pagar o meu preço e fazer o glossap do imposto novo, o net é custo. Então tem uma redução aí de 5%, 10%, depende do prestador de serviço. Serviço de tecnologia, por exemplo, energia elétrica. Você já tinha visto isso? Tá. E também não está claro para mim, eu li algumas vezes, acompanhei alguns debates, principalmente na CCJ também, mas não está claro qual vai ser a alíquota sobre despesa financeira ou receita financeira. Mas provavelmente vai ter aumento, porque ninguém vai fazer para ficar igual que é hoje. Então, se o Brasil tem o maior juro do mundo, vai passar a ter o maior juro com a alíquota IVA do mundo. E as empresas de varejo vão ser penalizadas porque elas são intensivas em capital terceiro. E aí, a brincadeira de ter convivência dos dois sistemas, né? A ideia do IVA dual, eu acho que ela é boa, mas assim, tudo vai piorar e lá no fundo, daqui 10 anos vai melhorar. Viu? Mas conviver com dois sistemas, acho que tem um gasto enorme com gestão tributária e tecnologia. Isso se o pessoal lá do board da companhia entender que é relevante. E aqui tem essa questão da não cumulatividade, tem que olhar com detalhe isso, porque pode ter um potencial redução de despesas pelo sistema de não cumulatividade. Então as despesas passam a ter crédito praticamente em tudo, né, menos aquelas próprias. Então, por exemplo, as empresas que eu trabalhei são intensivas em logística e tecnologia.
Então, as contas grandes são essas. Então, acho que lá vai ter um impacto significativo. Alocação de capital, eu tenho que rever o meu CD. O problema do CD não é só incentivo fiscal, o CD tem a infra do CD. Extrema tem incentivo lá, mas também tem a questão de ser muito perto de São Paulo, Rio, né, Centro-Oeste. Negócios, rever negócios, localização da sede, talvez deixam de ser relevantes, e colocar uma plaquinha de 10 minutos eu vou correr. Alocação de capital, redução de estoque, porque vai deixar de existir o ST e também vai reduzir a conta de fornecedores a pagar. Créditos fiscais acumulados, aqui a gente precisa tomar cuidado, e aí tem que ter plano de monetização para na virada não ter crédito, porque vai ser praticamente um compromisso. O que melhora o fluxo de caixa é o fim das antecipações por transferência, entre estados, CDs, lojas, fim das antecipações de extinção da ST e antecipações de qualquer natureza, isso é muito relevante em vários varejos, e a restituição da promessa é que seja rápida. Bom, mais rápido que 5 anos está valendo. O que piora o fluxo de caixa, o que eu chamo de descompasso no ciclo de caixa é, com o split, você tem uma tendência a pagar antes de receber. Então, todo aquele varejista que tem um fluxo de caixa, cujo recebimento das vendas é mais rápido do que o pagamento do ciclo de fornecedor de despesa, você vai ter um desencaixe. Eu fiz uma modelagem, demorei uns 15 dias para montar uma modelagem, dá acho que 8 dias de impacto no varejo do supermercado. Então tem impacto sim. Então o split payment ele tem potencial então de ter esse impacto, e a demora na restituição, na monetização dos créditos fiscais acumulados na virada, principalmente porque precisa de homologação, precisa de um carimbo para o fisco não vai dar esse carimbo rápido. Bom, acho que é um momento oportuno para você rever o negócio, e aí entrando o que fazer. Eu acho que tem que ter um planejamento holístico, e é único para a sua empresa, porque a sua empresa pode ter incentivos, pode ter localizações diferenciadas, e isso é fundamental. Então, é para a sua empresa. Tem que fazer um planejamento cuidadoso de como entrar e como sair da reforma, sair do lado de lá intacto, e acho que é um bom momento para você identificar vantagens competitivas. Então, o que fazer? Um plano de transição, o entendimento das mudanças profundas, ainda as regras não estão claras, né, não estão finalizadas, imagino que ainda para analisar com o que tem, né, mas ainda tem que sair lá do Senado. Eu sugiro fazer essa modelagem do as-is e do to-be, hoje ou amanhã, e avaliar os gaps. E ter plano de ação de transição. Então, essa é a minha recomendação. Um pouquinho mais tático é você ter o que eu chamo de revisão dos custos, uma reconciliação tributária, com inteligência tributária, e ter esse motor de cálculo. Ou constrói, ou compra, está disponível, né? Mas qualquer negociador da companhia vai ter que ter esse motor de cálculo para tirar todos os impostos, achar o custo net, inclusive sem os impostos cumulativos, para depois fazer o glossário do imposto novo, e aí achar a diferença, achar os custos novos, os preços novos de compra de produto.